Olá, amigos, estamos começando mais um Espaço Cidadão. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de todos vocês. Obrigado também pela audiência que proporcionam a nossa TVA como um todo. Vocês que são verdadeiros formadores de opinião. Esse nosso público da TVA é um público todo especial e nós temos uma responsabilidade muito maior com vocês, justamente pelo nível de cada um de vocês que assiste à programação da nossa TVA. Tanto é assim que hoje nós vamos ter um assunto bastante interessante, Defensoria Pública, não é? E convidamos o nosso querido amigo, antes de mais nada, um grande amigo, e uma das figuras públicas que eu particularmente mais admiro, nosso ex-deputado estadual e ex-deputado federal, Ivan Ranzolin, que agora é o Defensor Público Geral. Aliás, quem deu início a tudo isso aqui em Santa Catarina. Tudo bem, meu bom amigo? Bom, Nilson, eu quero dizer que a recíproca é verdadeira. Quero cumprimentar você, quero cumprimentar aqueles que estão nos assistindo, desejar a todos um bom encaminhamento nas suas atividades e dizer o seguinte: prazer sinto eu de ver um profissional, um ex-deputado atuante, né, representando a grande região do norte, a maior cidade de Santa Catarina, Joinville. E quando eu vim aqui, fiquei surpreso de ver que você ia me entrevistar. Então eu tenho um duplo prazer. Que bom. O primeiro está na Assembleia e o segundo está dialogando com você. Ivan, esse assunto eu acho que é pertinente a todos de Santa Catarina. E é interessante que a gente tenha, principalmente vocês que estão assistindo o programa, tem uma noção geral do que é Defensoria Pública em Santa Catarina. Eu vou te pedir licença para nós assistirmos um pequeno vídeo que dá uma dimensão disso. Vamos lá. A Defensoria Pública está presente em 24 cidades catarinenses, mas ela só existe no estado há pouco mais de 2 anos. Em 9 de abril de 2013, o futuro chegava com um atraso. Enfrentando muita resistência, os primeiros defensores públicos mostraram que Santa Catarina poderia sim vencer a luta do acesso à justiça pela população. Esse trabalho é gratificante porque essas pessoas, muitas vezes, elas não sabem mais para onde correr. E a defensoria, querendo ou não, é o último degrau que essa pessoa vai poder tentar, assim, como uma questão de sobrevida. E muitas vezes ela sai daqui com resultado positivo. Muitas pessoas que não têm acesso à saúde, como medicamento, cirurgias, e elas têm essa dignidade recomposta. Foi o que aconteceu com Elisete, que com sérios problemas de saúde encontrou na Defensoria Pública o apoio que precisava. Estou com artrite reumatoide e eu preciso de alguns materiais para mim poder caminhar, tornozeleira, joelheira, para coluna também. E sobrou a minha empresa que faliu e que eu estou com dificuldade de receber. Porque o proprietário fugiu, né? Então eu vim pedir ajuda, auxílio, né? E fui super bem atendida, otimamente bem atendida. Valeu a pena ter vindo até aqui? Valeu a pena. A defensoria é uma bênção na minha vida. No caso de Shirley, que precisava de um defensor público na área de família e hoje sai daqui feliz com a primeira etapa vencida. Para quem não tem condições financeiras de arcar com os custos, que é alto, que eu estive procurando ver, né, muito caro, já que tu sai de um casamento e tem aí os filhos, um monte de coisas para resolver, é bem apropriado, né? Eu achei assim que eu fui em outros lugares públicos também, mas um monte de empecilho, um monte de coisas assim. E aqui eu vi que a gente já chegou, já foi atendido, né? E estou bem feliz com as respostas, né? E diante de caminhos e lutas difíceis nesses 2 anos de existência, a Defensoria conta com o apoio e a luta incansável de quem pretende ir além. A gente luta pelas lutas de classe, né? Por remoção, melhorias de qualidades salariais e tudo mais. E a gente também chegou a lutar pela dobra de número de servidores também. Teve a iniciativa do Defensor Público Geral, foi o primeiro projeto de lei de iniciativa
do Defensor Público Geral, né, que teve essa iniciativa a partir da Emenda Constitucional 80, e a gente lutou isso desde o ano passado. O projeto ele ficou 1 ano tramitando, ele foi arquivado pelo final da legislatura, né, e aí foi desarquivado por iniciativa de 13 deputados, né, e aí ele tramitou e aí ele foi aprovado, já virou uma lei complementar, e em breve estão sendo nomeados os novos servidores, vai dobrar o quadro. Muito interessante isso aí, inclusive, é o exercício autêntico da cidadania, né? O deputado Ivan Ranzolin, desculpe ter chamado de deputado, nós convivemos tantos anos, um tratando o outro como deputado, e eu me acostumei a te chamar, eu não sei te chamar de outra forma. O amigo praticamente foi quem trabalhou e lutou para que fosse instituída aqui em Santa Catarina, e instalada aqui em Santa Catarina, a Defensoria Pública. Como que foi isso e como é que se deu isso? Quando o governador Raimundo Colombo me chamou e perguntou se eu estaria disposto a instalar a Defensoria Pública de Santa Catarina. Eu disse, olha, eu não conheço, não sei o que é uma Defensoria Pública. Eles, não, nós vamos precisar de você e tal, porque e precisa de uma pessoa que tenha experiência, de uma pessoa que tenha amizade, que seja conhecido, porque para começar tudo é difícil. Ninguém conhece a Defensoria no Estado. Precisava de um organizador, né? Organizador. Aí eu disse, olha, governador, eu quero dizer o seguinte, eu preciso de apoio. Agora, eu quero ter um mandato. Eu não posso ter um emprego em comissão, porque, na realidade, a Defensoria tem independência. Ele concordou, mandou meu nome para a Assembleia, eu fui aprovado praticamente por unanimidade a primeira e a segunda vez. Fui reconduzido, eram 2 anos, depois mais 2 anos. Porque eu sou o único no Brasil que não sou defensor concursado. Todos são. Só que eu fiquei até, houve no ano passado aí uma série de questionamentos, porque eles queriam assumir a defensoria e tal, mas a Justiça entendeu que eu deveria ficar até que eles cumpriu o meu mandato. Isso deu-se a partir de quando foi? Eu comecei no dia 17 de setembro de 2013. 2013, né? Em 2017 encerra o meu período. Então, o que eu fiz? E aí, encerrando o teu período, aí um defensor público vai assumir o meu lugar, né? Por eleição. De uma lista tríplice. Lista tríplice que o governador vai indicar dentro da lista tríplice. Até lá o amigo continua. Eu continuo até encerrar meu mandato. Mas eu já estou preparando a resolução da eleição, preparando a documentação toda, formação de conselho, para eles assumirem, que quando chegar lá no começo de setembro, eles já vão estar todos, né, entrosados no assunto. E agora, todas as nossas atividades, agora, por exemplo, nós terminamos um planejamento estratégico, planejamento para até 2012, até 2022. Por quê? Porque em 2022 é uma obrigação constitucional que a Defensoria tem que estar em todas as comarcas. Em todas. Então a Assembleia Legislativa vai ter que aprovar 40 ou 50 cargos a cada ano para que a gente possa assumir todas as comarcas de Santa Catarina. E quantas comarcas tem hoje? Hoje tem 112 comarcas, nós estamos em 25 com Florianópolis. Nossa. Só que nós estamos, falando em população, nós estamos em praticamente 2/3, porque nós estamos nas grandes cidades. Nas grandes cidades. Só somar Joinville, Blumenau, Lares, Chapecó, Florianópolis, Itajaí, Criciúma, Araranguá, Jaraguá. Os principais centros, né? Os principais centros nós já instalamos, porque a Assembleia Legislativa aprovou a Lei 575, a lei complementar, estabelecendo onde deveriam ser instalados os núcleos. E nós, já no primeiro ano, instalamos os núcleos onde a Assembleia realmente determinou através desta lei. Mas por que demorou tanto para ser instalada a Defensoria Pública aqui em Santa Catarina? Foi uma demora porque a Defensoria da Ativa funcionava bem. Então, é o seguinte, o Estado não tinha a responsabilidade como tem hoje. A Defensoria da Ativa funcionava assim, o juiz nomeava o advogado e ele tinha um crédito a receber do Estado e não tinha compromisso direto com o Estado. Era a OAB que organizava através de um convênio com a Secretaria da Fazenda. Só que
Esta dívida foi se amontoando, tanto é que no governo Raimundo Colombo, eles pagaram os atrasados de muitos anos para os advogados com um custo de 100 milhões de reais. Nossa. Então, o governo Raimundo Colombo ficou com um crédito perante os profissionais da área do direito de Santa Catarina. E porque pagou os atrasados de um trabalho que eles realizaram. Como não existe mais defensoria dativa, o Supremo determinou que nós instalássemos rapidamente a defensoria pública. Então, eu assumi em setembro e no mês de dezembro, janeiro e fevereiro, eu consegui fazer 3 concursos públicos em poucos meses. Passamos o carnaval fazendo concurso, porque no dia 10 de março, obrigatoriamente tinha que estar instalado, sob pena de responsabilidade do governador, determinada pelo Supremo Tribunal. E nós instalamos. Com dificuldade, muita dificuldade, mas instalamos. E hoje está funcionando muito bem. Qual é o maior desafio de todo esse trabalho que o amigo tem? Bom, o maior desafio, inicialmente, é o apoio logístico, porque em cada local, cada núcleo tem que ter a sala, tem que ter mesa, tem que ter computador, tem que ter internet, todo o apoio logístico, tem que ter software que nós estamos ainda completando, para que haja a integração com o tribunal e com as instituições. Então, o maior desafio é esse. Por que esse é o maior desafio? Porque sem isso você não pode atingir o foco. Qual é o foco? Atender o hipossuficiente. E quais são as áreas que são atendidas hoje? Hoje nós atendemos a questão da violência doméstica, todas as questões criminais, a questão de infância e juventude. É crime passional também? Tudo. Atendemos Lei Maria da Penha, né? Atendemos toda a área de família, e cada defensor, quando ele analisa a situação de alguém que faz a triagem, chega na frente do defensor, ele tem a capacidade e a independência de decidir se ele vai atender ou não essa pessoa, desde que ela obedeça os critérios estabelecidos pela nossa resolução. Que o salário não pode ser um salário superior a 3,5 salário mínimo, a gente sempre faz uma diferença, às vezes 3,5, 3 e pouco, a gente sempre analisa, os defensores analisam sempre sobre a questão da dificuldade que está passando a pessoa. Mas devo dizer para você que nós já salvamos vida, que nós já conseguimos medicamentos, já conseguimos internar pessoas nos hospitais, sempre procurando administrativamente ou judicialmente. Então, administrativamente é uma coisa que nós procuramos para evitar a judicialização. E também nós temos um trabalho significativo dentro da conciliação. Nós fizemos em Florianópolis, o ano passado, 950 conciliações. 950 conciliações? Só em Florianópolis, que não foi preciso judicializar. Se fosse a Defensoria Dativa, teria judicializado. Por quê? Porque o advogado não tem honorários e ele não tem a obrigação de fazer a conciliação. Quem tem é a Defensoria Pública. Então, acontece o seguinte... Judicializar significa que não houve um entendimento... Entre as partes. Aí entra com a ação dita. Propriamente dita. Como na Justiça de Santa Catarina tem mais de 800 mil processos tramitando, cada um processo que é feita a conciliação é um a menos que vai para o fórum. Um a menos, exatamente. Então, isso aí é o grande ponto que demonstra... Destranca também que demonstra a necessidade. Quando o Brasil tiver defensoria em todas as comarcas, eu posso te assegurar que 30% a 40% das ações, especialmente nestas áreas, vão deixar de entrar na justiça. Ivan, se eu te pedir uma licencinha, nós vamos a um rápido intervalo e já continuamos conversando. Já voltamos. Você está assistindo o nosso programa Espaço Cidadão e mais uma vez quero te agradecer pela audiência que proporciona a nós todas as semanas. E também agradecer por acompanhar a programação da TVA, né? Sempre abordando assuntos de interesse
da nossa população catarinense. Estou conversando com o ex-deputado federal, ex-deputado estadual por 6 vezes, né, Ivan? 6 vezes. 6 vezes deputado estadual. É o nosso querido Ivan César Ranzolin, que hoje é o defensor público. E nós estávamos abordando há pouco aqui a questão da pessoa que procura defensoria pública. Se não há um entendimento, aí tem a judicialização, que seja, no caso, a entrada na justiça propriamente dita. Né? Mas tem um defensor público que fala também sobre isso. Vamos ouvir ali, até para as pessoas terem um entendimento. Como se diz um ditado antigo que se diz, existe a lei, né? Ela precisa ser cumprida, certo? Só que se a gente não tem condições de fazer com que ela seja cumprida, o que acontece? Muitas coisas acabam ficando impunes, como no meu caso agora. Se eu não tenho condições financeiras de bancar um advogado para entrar com essa ação judicial e fazer esse pedido de pensão alimentícia, o que ia acontecer? Minhas filhas vão ficar sem esse auxílio. Então, assim, para mim é fundamental. Eu tenho certeza que tem muita gente que com problemas bem mais sérios, também bem mais graves, que estão sendo bem beneficiados também. Tem que ler mais sobre leis, né? E aí eu vim aqui, tiro tudo as minhas dúvidas, fui otimamente atendida, nossa, maravilhosamente bem. Agradeço a Deus pela Defensoria Pública. Muito bem, esclarecedor, né, Ivan? As outras áreas que se pretende atingir, tem previsão para quando? Agora, o que nós vamos precisar é da participação da Assembleia e da iniciativa do governador de encaminhar projeto no sentido de abrir novas vagas, criar novos cargos. Porque com esse número que nós temos hoje de defensor, são 120 vagas, nós estamos com 107 atuando, estamos fazendo concurso para mais 13 agora, nós vamos atender onde nós estamos. Agora, tem municípios, os municípios que têm acima de 30 mil habitantes, nós necessariamente em 2016 vamos ter que atuar. Acima de 30 mil. Nós temos um critério, que o critério é atingir os grandes núcleos, porque a Constituição Federal estabeleceu, a emenda constitucional 80, que nós temos que atender onde tem mais hipossuficiente. Então, as cidades maiores, por exemplo, Joinville, é uma cidade relativamente rica, mas ela tem um entorno. A periferia é pobre. A periferia é pobre. Todas elas têm uma periferia pobre. Então, nós temos que atuar onde existe esta periferia pobre e nós queremos, então, engrossar as fileiras nos municípios maiores e depois começar nos municípios com 30 mil habitantes para cima. No restante dos municípios, os municípios menores, nós estamos organizando o credenciamento de advogados. Não é convênio com a AB. Vamos credenciar os advogados. Nos municípios menores. Exatamente, porque aqui na Assembleia está tramitando um projeto de lei que transfere o fundo que era para a Defensoria da Ativa para a Defensoria Pública. Com esse dinheiro, nós vamos pagar os advogados credenciados que atuarem dentro de uma tabela que nós vamos organizar. Onde não tem Defensoria Pública. Onde não tem Defensoria Pública. Então, hoje em dia, como é que isso funciona? O Tribunal de Justiça criou, através das câmaras criminais, uma forma de pagar para não engessar a justiça, especialmente na área criminal, e os juízes, então, estão fixando honorário e dando como título executivo contra o Estado. Isso nós queremos eliminar, credenciando advogado e pagando em dia, todo final do mês, o que nós recebemos do juiz, uma certidão que o advogado prestou determinado serviço, nós vamos na tabela e online já depositamos na conta do advogado. Isso tudo nós estamos trabalhando até o final desse ano, nós poderemos atender toda a população catarinense, né? A partir de 2016, eu acho que todos em Santa Catarina terão ou defensor ou advogado credenciado. Agora é importante frisar que a defensoria não pode parar de crescer. Se não tiver, em 2022, em todas as comarcas, vai ter uma ação muito forte do Supremo Tribunal Federal, porque este é um objetivo com determinação constitucional. Com esse programa econômico todo que está passando o país, o amigo acha que consegue...
Acontece o seguinte... Levar, bom termo isso. Acontece o seguinte, a gente tem que estabelecer prioridades. Então eu disse, é cara a defensoria? Não, a saúde, a educação, a segurança, o acesso à cidadania não tem preço. Você tem que atender, como é o caso. E a defensoria faz parte do contexto. Claro, tem a fome zero. O que é? Olha, se gasta 13, 14 bilhões por ano, é uma fortuna, mas está levando comida para a população mais pobre. Então, a verdade é o seguinte, se você não dá direito do cidadão e à justiça, ele não é um cidadão. E isto foi criado pela Constituição de 88 e, na realidade, é uma obrigação, é um dever do Estado. Agora, se você não gasta ampliando o número de defensores, você gasta pagando o advogado, que o Estado tem que pagar. Os juízes fixam, né? Os honorários o Estado tem que pagar. Portanto, e como está a defensoria em relação às outras unidades da federação? Olha, hoje Santa Catarina. Vou dizer o seguinte, eu sou suspeito para falar, mas proporcionalmente ao prazo e número de defensores, nós temos entre as 5 melhores do Brasil. No atendimento, proporcionalmente falando. Por quê? Porque nós, em 2 anos, conseguimos 120 vagas de defensores. Os outros estados que existem há 40, 50, 10, 15 anos, eles levaram um tempo muito maior para ter esse número de defensores e o atendimento que nós estamos tendo aqui. Agora, todas as defensorias do Brasil têm um funcionamento muito bom. Inclusive, eu devo te dizer que eu visitei várias para aprender como é que estava funcionando. E a nossa tem uma vantagem sobre as outras, porque nós não temos os vícios do passado. Nós começamos tudo da estaca zero. Tirou só o que tinha de bom às outras, né? Tirei o que tinha de bom nas outras. Exatamente. Então, na realidade, é o seguinte, você sabe que o uso do cachimbo deixa a boca torta, é um ditado antigo, né? Então, nós não fumamos cachimbo. Já eliminamos o cachimbo. Nós temos um depoimento interessante ali, vamos dar uma olhadinha. A Defensoria Pública, como eu mencionei, ela é uma instituição com fundamental importância para garantir o acesso à justiça das pessoas mais carentes. Porque a pessoa necessitada, a pessoa mais vulnerável, a pessoa pobre, normalmente tem dificuldade de ter o acesso à justiça. Então, a importância fundamental da Defensoria Pública, e especificamente no estado de Santa Catarina, porque é uma instituição recente, né, vem de 2013 para cá, ela tem essa função principal, que é de garantir o acesso, dar essa oportunidade para a pessoa pobre de chegar ao judiciário, levar suas questões a ser apreciado por um juiz, né? Esse é o papel principal e fundamental da Defensoria Pública. E mais do que isso, tem a importância também de, muitas vezes, a Defensoria Pública conseguir resolver extrajudicialmente ou amigavelmente, administrativamente, resolver as questões sem precisar ingressar com uma ação na Justiça. Esse é outro ponto importante e fundamental também. Veio praticamente o endosso daquilo que o Ivan acabou de falar, né, Ivan? Da satisfação das pessoas e da necessidade que as pessoas têm de exercer a sua cidadania plenamente. E está aí um dos itens, né? Eu diariamente, em Florianópolis, ou quando eu vou em outras comarcas, agora semana passada, há 15 dias atrás, eu estive em Joinville, estive em Itajaí, eu visito e eu falo com as pessoas e digo para elas o seguinte, olha, este aqui é um dever do Estado, esse é um direito do cidadão. Esta casa aqui pertence a vocês. Essa casa é uma casa do povo. As portas estão abertas. Só vocês têm que ter paciência, porque nós ainda temos poucos defensores, e vocês têm que entender que às vezes demora um pouco o atendimento, mas vocês vão ser atendidas. E os defensores têm feito um trabalho que eu tenho que elogiar. E quais os lugares no estado onde está funcionando plenamente, como dentro do esperado? Nas 24 comarcas que nós nos referimos, estão funcionando muito bem. Por quê?
Nós estamos, por exemplo, lá em São Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste, lá tem um defensor, em Curitibanos tem um defensor, mas a comarca é menor, então nós mandamos analistas para dar cobertura, né? E o defensor ele se desdobra para poder atender. Por que nós precisamos agora de mais defensores? Porque onde tem só um, nós temos que botar mais um defensor e mais um analista, para eles poderem se revezar. Inclusive, quando um entra em férias, o outro vai trabalhar. Agora, os juízes têm tido entendimento, porque eles veem que o defensor entra em férias, então eles alteram as datas das audiências. E uma coisa também que nós não falamos aqui, que eu acho uma coisa fantástica na defensoria, é que nós trabalhamos nas execuções penais. Então, os defensores visitam as penitenciárias. No sul do estado, recentemente, nós fizemos um mutirão. Nas execuções penais, explica melhor. Eles visitam as penitenciárias com qual finalidade? Eles visitam a penitenciária, vão ouvir os presos, se eles estão sendo tratados com direitos humanos, e vão rever processos. Porque muitas vezes um preso vai para a penitenciária, não tem advogado, então com o volume de preso e entra e sai, o preso já cumpriu a pena e está lá. Então nós fizemos no sul do estado, um exemplo que eu vou dar aqui, né? Tem muitos casos disso, né? 130 presos foram liberados. Liberados já tinham cumprido. Tinham cumprido o prazo, eram presos que não tinham crimes, vamos dizer, crimes hediondos ou crimes mais graves, não era crime homicídio qualificado, coisa semelhante, tinham cumprido já a sua tarefa. E tinha um ou dois que foram para a penitenciária sem ter sido julgados. Então, na realidade, precisa o defensor visitar, porque o advogado, quando ele vai na penitenciária, vai na cadeia, ele vai constituído por alguém. O defensor não, ele vai e vê o geral. Ele ouve as pessoas. Só que nós precisamos de mais defensores para a gente atender melhor, porque a presença de um defensor acomoda a penitenciária, porque o preso vê que tem alguém que uma hora ele pode falar, ele pode expor as suas angústias. E a família do preso, que às vezes vê que ele está lá sofrendo injustiças, porque ele é o preso que está lá, ele é um cidadão. O Estado não é contra o criminoso, o Estado é contra o crime. O criminoso, pela legislação e pelos direitos humanos, ele tem que ser recuperado. Se ele é irrecuperável, ele vai para as penitenciárias, né, de segurança máxima e vai cumprir o tempo dele. Agora, você nunca pode dizer que o cidadão não é recuperável. Porque não pode ficar num presídio depois de ter cumprido já. Exatamente. Aí ele fica revoltado, a família fica revoltada. Então nós temos que apaziguar. Por exemplo, eu dou um exemplo aqui que nós tratamos muito da questão da juventude. Porque nós temos o costume de dizer, o camarada é drogado, ele assaltou, deu um tiro eles são bandidos. Ninguém nasce bandido. A culpa dessa situação que tem da sociedade periférica é do poder público. Porque, na verdade, é o seguinte, se nós cuidássemos ao longo dos últimos 30 anos da situação social do Brasil, levando a escola, levando o esporte, levando a cultura, é uma questão cultural. Então é o seguinte, nós sempre temos que apostar que o jovem é recuperável. Só para encerrar, agora foi criado no Supremo Tribunal Federal a tal de audiência de custódia. Isto é, o preso em flagrante, ou jovem ou não, ele vai receber imediatamente, o delegado faz o inquérito imediatamente, e esse inquérito vai para a mão do juiz, e o juiz chama um defensor e chama o Ministério Público e faz uma audiência de custódia. Resolve a questão e ele fica solto. Só que ele fica solto com a caneleira e ele fica sendo monitorado. Aí você diminui o ingresso dessa juventude nas penitenciárias e ao diminuir e você monitorando, esse jovem vai se sentir protegido pela sociedade. Isso é uma criação do Supremo Tribunal Federal e no dia 26 de agosto no dia 26 de setembro, vai ser instalado aqui em Santa Catarina com a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal. Uma pena, o nosso tempo esgotou, o pessoal da produção está fazendo assim ali para nós já. Quero te agradecer substancialmente aqui a tua presença. Nós poderíamos falar muito mais ainda, porque o assunto realmente é muito interessante, mas quem sabe numa próxima oportunidade. Um grande abraço para você, alegria. Você acabou de ouvir a entrevista com o ex-deputado Ivan Ranzolin, defensor público
Eu espero você no próximo programa, que certamente teremos muito a conversar. E a sua presença, a sua audiência é muito importante. Um abraço.